Bom, o nosso papo hoje aqui era a nossa costela, né? Era a promessa do dia, mas a nossa costela vai ficar para depois, mas o Inspire-se Urucutina de hoje, desta edição, com o nosso querido Leandro Santos. Leandro! Claudinho, eu fiquei te devendo a costela hoje, hein? Né? A gente já tava assim. Olha, na verdade, eu peço até desculpas, é que semana passada a gente foi fazer alguns atendimentos no Rio de Janeiro, tudo, então ficou bem estreito. Mas dá pra você mandar umas imagens aí de costelas passadas. Alerta spoiler, porque no próximo bate-papo com o Leandro, ele me prometeu que não foge da raia. Não, dessa vez vai sair. E vai ser na íntegra, nós vamos fazer o passo a passo. Legal. Vamos mostrar como é que usa as funções do forno, nós vamos fazer passo a passo, vai ser bem legal. Fiquem ligadinhos, porque a gente tem, né, continuação desse nosso Inspire-se, sempre trazendo coisas boas, né? Porque Sim. A vida é pra gente confraternizar, curtir, né? Celebrar de verdade. Com certeza. E se reunir em torno da mesa da comida, né? Tem muito disso, né? Com certeza, eu acho que o que a gente leva da vida são momentos, né? E eu acho que os momentos que eu acho que fica mais gravado é quando você tá todo mundo junto. E acho que a cozinha chama para isso, né? A cozinha chama para reunir, para confraternizar, para unir. Então eu acho que é bem legal mesmo. 37 marcas a gente tem aqui. Isso. Na Urucutina. Ou seja, muito difícil que você não encontre o que imagine, o que pretenda. Sim. Muito difícil que um profissional de arquitetura e design de interior não ache o equipamento certo, adequado àquele projeto que ele idealizou. É por isso que a gente tem essa seleção enorme de possibilidades. Sim. A gente trabalha com 37 marcas, né, mundialmente aí conhecidas, marcas são parceiras nossas. Hoje vamos falar de uma marca que está há mais de 30 anos no mercado, né, que é a Criser. Ela começou em 1991, de uma parceria entre pai e filho, né, eles comercializavam motores e viram assim a demanda e começaram a importar depuradores e coifas a princípio. A partir dos anos 2000, eles começaram a comercializar, a importar coifa, depurador, aí cooktop, forno, micro, fogão. Então a Criser é uma marca hoje bem consolidada, né, aqui no Brasil. É uma marca onde tem um mix de produtos muito interessantes, seja para a área gourmet, seja para a cozinha. Então eu vou falar um pouco sobre esses produtos, falar um pouco do que eles trazem, a origem, né? A Criser traz hoje produtos vindo da China, traz produtos vindo da Itália, né? Então ela tem bastante produto legal e funcional para um projeto. Mas o design a gente percebe que mesmo produzido em outro país, China, por exemplo, sim, o design é design italiano. O design é italiano. Você traz isso. Isso é uma marca, né, forte, né, dentro da linha dos eletros. A gente percebe que isso faz uma diferença muito grande. Muito. Só de olhar essa peça que a gente já tem aqui, eu percebo duas coisas, né? Um design muito limpo. Sim. Eu gosto um pouco dessas linhas mais quadradas. Sim. E a gente começa a pensar na funcionalidade do item. Sim, com certeza. Falando desse fogão que está aqui com a gente, olha o acabamento desse fogão. É um acabamento ultrafilo, né? Você vê que ele fica bem bacana na pedra. Todo em inox 304, isso é muito importante para a gente aqui do litoral. Então o inox 304 aí vai evitar a corrosão do equipamento. Você tem o ferro fundido, que te dá uma durabilidade, uma estabilidade, né, das panelas. Esse fogão aqui, ele tem a válvula de segurança, que é chamada de stop gas, tá? Então, se bater um vento na cozinha, uma criança mexer aqui no manípulo, ele vai automaticamente cortar o gás, então não vai ter problema de vazamento de gás. Aliás, esse é um outro, itens importantes, parece bobeirinha, mas são itens muito importantes para a administração da casa. Sim. Itens de segurança que a gente antigamente nem se importava, não prestava atenção, mas hoje é necessário mesmo. Na verdade, a gente nunca parou para pensar, né, em olhar uma válvula de segurança,
segurança. No caso desse cooktop aqui, ó, ele tem a mesa selada, então isso aqui também ajuda, ó, a quando cai um resíduo de alimento ou algo do tipo, né? Você tem aqui os queimadores Sabaf, são os melhores queimadores que existe, tá? Aí você vai falar, poxa, por que o cliente tem que olhar um queimador? O queimador é uma parte de segurança. Por quê? Um queimador que não tem tanta qualidade, ele acaba empenando com a caloria. Olha só. E aí o que acontece? Você vai acionar a válvula aqui, ele vai dar aquela pequena explosão, bum! Por quê? Teve um acúmulo indevido ali de gás. E aí ele dá aquelas explosões, sabe? Aquelas pequenas explosões. Então, o queimador é muito importante no cooktop, a questão de segurança. Olha, vivendo e aprendendo, né? Detalhes que a gente jamais prestaria atenção. Jamais. Que interessante. E agora dá para entender por que o fogão comum acaba sendo essas explosõezinhas que a gente acha muito normal. Muito normal, mas não é normal. Não é normal. Dependendo da proporção, pode haver uma queimadura aí na pessoa que está utilizando o equipamento. Legal. Esse tem 5 queimadores. E novamente eu achei que a posição dele, o design, permite que você use uma panela maior. Sim. A gente que é carioca, eu que sou carioca, né? Eu sou carioca, a gente gosta de cozido, né? De cozido, faz uma panela feijoada. A gente faz uma panela grande, né? Um caldeirãozão. E aqui é uma peça legal para você usar quando quer fazer comidas que pedem, né, panelas maiores. Ó, essa parte aqui do queimador é muito importante, que a gente sempre passa para os nossos clientes, né? Aqui é um tripla chama. Ele serve desde para selar um filé mignon, você, né, tem uma precisão ali de selar o filé mignon, porque o segredo do filé mignon molinho é o quê? É você selar ele, não deixar ele soltar líquido, não deixar ele desidratar. Quando ele desidrata, o que acontece? Ele acaba perdendo a suculência, então a carne fica mais rígida, né? Então, é desde selar um filé mignon a fazer uma grande feijoada, uma paella, uma caldeirada, um cozido, né, como os cariocas gostam. Então, assim, você tem dentro do cooktop vários tipos de potência. Eu posso aqui esquentar um leite, eu posso aqui selar um filé mignon, fazer uma caldeirada, posso fazer um arroz nas bocas médias, na boca grande posso fazer algo maior. Então isso facilita, na hora que você está cozinhando, você ter várias frentes para vários tipos de alimento que você está preparando. Isso novamente é interessante porque a gente fica tentando analisar, por que tem, né, tamanhos diferentes? Naturalmente tem a comida certa para você usar naqueles, com essas chamas diferenciadas. Sim, sim. Isso é muito interessante. Na verdade, um aprendizado que a gente começou a ter aí mais recentemente. Então, uma coisa muito importante hoje, né? O nosso cliente que vem aqui na loja, a gente acaba explicando vários detalhes que o produto oferece. Então, às vezes a pessoa nem imagina, né, que você tem um fogão que tem uma capacidade de fazer uma paella, ou que você tem um fogão que vai facilitar para você fazer uma carne. Então, são recursos que o produto oferece. Então, hoje os clientes estão muito mais gourmets, né? Estão correndo atrás aí, estão pesquisando, estão vendo programas de culinária, e tudo isso o produto te oferece, e às vezes a gente não tem aquele entendimento, né? Verdade. É por isso que a gente tem que ter, claro, que quando a gente pensa no projeto, a gente vai no design, sim, porque eu quero que se encaixe perfeitamente dentro do que foi imaginado, né, como desenho, sim, mas também a funcionalidade é um item, um elemento absolutamente importante para adequar todas as questões, né? Você falou que também temos fornos, né? Sim, a Crisé tem bastante modelos, tá? A gente tem os fornos a gás, os fornos elétricos, os fornos com 90 centímetros, são aqueles fornos maiores, né? No caso, esse forno é um forno de 60 centímetros. Esse forno é bem bacana, né? Ele tem o grill elétrico, aquecimento superior e inferior, ele atinge até 250 graus. Aqui ele tem tripla camada de vidro, que é para não esquentar essa parte. Então, às vezes você vai fazer uma instalação abaixo do cooktop, a pessoa está cozinhando aqui, não tem perigo de estar queimando a perna. E hoje, quando você tem projetos espaços mais reduzidos,
nem sempre é possível usar a torre quente. Sim. Na reforma da minha cozinha, eu quero criar justamente uma ilha. Uma ilha. E a única possibilidade, ou eu tenho a ilha ou eu tenho a torre. Sim. Se a opção for pela ilha, eu certamente vou ter que usar os fornos abaixo. Abaixo. Na direção, mais ou menos exatamente esse Nessa desenho, composição, né? praticamente essa composição, até porque o espaço não é grande. Sim. E eu tenho quase que uma ilha desse tamanho. E aí, novamente, a preocupação. O forno embaixo, se é um forno comum... Se é um forno comum, vai aquecer. Muito. E até para quem tem criança, para quem tem pet, tem essa preocupação do forno não esquentar tanto. Ele vai esquentar, mas não ao ponto de dar uma queimadura. Queimar. Sim, você vai encostar, você vai sentir quente e você vai tirar a mão, né? E então é muito importante a parte da instalação, né? Se atentar ao respiro, né? Sempre tem que fazer um respiro na parte de baixo, onde vai ser instalado o forno, que é para o ar frio entrar e expulsar o ar quente. Isso é outro elemento importante, nem sempre fica claro até para quem constrói. Eu me lembro que quando eu instalei um fogão, há muitos anos atrás, na minha casa, não foi pensado isso. E aí, quando veio instalar o planejado, o pessoal do planejado falou, olha, dá uma olhadinha com o pessoal do fogão, porque não foi previsto, o seu pedreiro não deixou um respiro. E aí eu falei, não tinha prestado atenção, o próprio designer não tinha observado. Sim. Mas são observações técnicas e vocês ajudam muito nesse sentido. Sim, ó. Isso me passa toda essa questão técnica. Na verdade, hoje aqui na loja, todo cliente que compra, né, se ele tiver com um profissional ou não, a gente envia por e-mail os gabaritos técnicos. E lá tem toda a especificação necessária para a instalação dos produtos. Então, se você seguir o que está feito ali no gabarito técnico, com certeza a instalação não vai ter erro. Não vai ter erro, a instalação vai ficar perfeita e isso ajuda muito a durabilidade do produto. O produto bem instalado, ele dura mais. É outra questão interessante, né? Porque as torres, novamente, o que tem acontecido nos projetos? Em função até de entendimento com vocês, a gente já percebeu que eu não preciso mais ter aqueles recuos de quase 10 centímetros, perder 10 centímetros. Nesses nossos produtos não tem necessidade, né? Sim. Você pode colocar, Mais mas justo. não pode abrir mão do tal do respiro. Sim. Ele tem que ter essa circulação. Tem que ter essa troca, né? Você tem que entrar o ar frio e expulsar o ar quente. Isso ajuda na durabilidade do produto e isso ajuda a não danificar o planejado. Exatamente. Novamente, são duas peças que estão ali em conjunto. Sim, estão em conjunto. Toda, né? Então isso é muito bom se atentar também. Mas assim, a gente sempre explica a hora do atendimento, pós-atendimento. Isso fica sempre claro para o nosso cliente e a gente está aqui para auxiliar no que for necessário. Gaveta aquecida, esse é um outro sonho de consumo total, desejo, objeto de desejo total. Porque quem instalou sabe exatamente o que isso representa dentro de uma cozinha. Sim, quando a gente começou a trabalhar com gaveta aquecida, a gente sempre explicando para o cliente e tal, e aí ele não era tão claro, mas a partir do momento que o primeiro acreditou e aí os outros foram vendo na casa e vendo a função que a gaveta aquecida oferece, mudou todo o cenário. Hoje a gaveta aquecida ela serve para você aquecer pratos e talheres. Por exemplo, você viu uma sopa. Sim, você viu uma sopa, tá muito frio hoje. Aí você pega o prato gelado, coloca na mesa, coloca a sopa quente. Já esfriou. Já esfriou. Então se você tem o seu talher e o seu prato aquecido, a sopa você vai apreciar muito melhor, né? A gaveta aquecida serve até para dar acabamento em alimento. Por exemplo, eu selo lá um salmão na minha frigideira. E aí, para dar aquele acabamento, para ele ficar bem úmido por dentro, não ressecar, você pode fazer o acabamento dentro da gaveta aquecida. Olha, então, mais uma função que essa eu não conhecia. E essa é bacana. Pensando em aquecer alimentos, manter aquecidinho. Quer dizer, você tem acabamento. Sim. Novamente, é por isso que o Leandro tem que fazer aquela tal costela. A costela, ele me comentou receita, não sei, eu vou comprar essas receitas. Porque tem várias. Olha que detalhe interessante, você não compra a gaveta aquecida só para aquecer, posso falar? Também fazer acabamento. É maravilhoso, você dá um acabamento. Sabe outra coisa que é bem legal da gaveta aquecida? Eu, como sou meio beat da Masterchef, eu gosto de servir todo mundo na mesma hora. Então, comida quente para todo mundo ali.
E a gaveta aquecida eu posso pegar, vou fazer um risoto com filé mignon. Eu posso empratar, né, já colocar as proteínas ali, colocar o filé mignon, deixar empratado dentro da gaveta aquecida. E quando eu finalizar o risoto, pego os pratos que já estão aquecidos e a carne está quentinha, coloco o risoto e sirvo para os meus amigos. Então é outra função da gaveta aquecida. Bem interessante. É aqueles itens que, na verdade, você começa a entender que a sua cozinha é muito mais tecnológica, Sim. Mas não é só que isso acaba melhorando o desempenho da cozinha. Se a gente hoje está buscando ser meio Masterchef, todo mundo quer ser um pouco de Masterchef, né? Você vai entendendo certos recursos tecnológicos que são colocados à nossa disposição para melhorar ainda mais esse desempenho. Com certeza. A gaveta aquecida, se eu ficar aqui, eu vou te falar 20 funções maravilhosas que ela tem. Por exemplo, hoje, voltou às aulas, está todo mundo estudando e tal. O almoço saiu meio-dia, mas tem um filho que só chega 1h30 porque ele tem educação física. Você pode montar o prato dele e deixar guardadinho na gaveta aquecida, que quando ele chegar, já vai estar o prato dele quentinho. A gaveta aquecida tem a função também de não cozinhar mais, é manter aquecido. Então você vai conseguir comer ali a comida fresca, né, que saiu 1h30 atrás, né, no horário do almoço. Outra dica muito legal da gaveta aquecida: comprei pãozinho, sobrou o pãozinho de um dia anterior. Você pode colocar aquele pãozinho na gaveta aquecida e deixar ele ali por um tempo, e ele fica da mesma forma, super macio, como você comprou na padaria. E essas dicas que eu tô te dando também é tudo feedback de cliente. Os clientes que me ligam falando: Leandro, eu fiz tal coisa, Leandro, olha que legal. Então a gente vai repassando pros clientes o tanto de benefício que esse produto tem. Então hoje, na maioria dos projetos, está saindo com gaveta aquecida. Isso é muito legal aqui na Aerocutina, porque a gente é uma verdadeira experiência. Sim. Essas experiências a gente vai tocando, inclusive, o que você sente quando utiliza os produtos. E aí, essa troca é muito legal, né? O cliente que vem, que experimentou, que usou, que conta como é que funciona, é o seu fogão que ele usou de um jeito, a carne que ele fez de uma maneira, usando exatamente a tripla chama, que esses recursos todos. E essa troca aqui na Aerocutina é muito legal. Eu acho que isso aqui não tem lugar nenhum, pelo menos eu não sei, não conheço. É muito interessante essa disposição que vocês têm também de trocar essas experiências, de trazer o que a pessoa vivenciou, né, utilizando aquele produto. Sim. Aqui nós temos micro-ondas. Sim. Também temos o micro-ondas de dupla função. Na verdade, até o micro-ondas mais simples dessa linha da Criser, ele tem forno. Ele já é assim? Ele já é assim. Então, se você precisar fazer coisas menores, um pão de queijo, uma brusqueta, um misto quente, você não precisa utilizar o forno grande. Você pode usar a função forno do micro-ondas. Então, é mais recurso que o produto te oferece. Aliás, isso é muito interessante, a gente fica tentando até imaginar como é que funciona, né? Porque a gente sempre teve uma ideia de micro-ondas. Só fazer a função de micro-ondas. Para muita gente, o relógio da cozinha. É verdade. A minha mãe nunca gostou muito de micro-ondas. A minha também não. Ela funcionava, ela tinha várias questões, porque provoca doenças, sim. né? Então, mas eu me lembro que eu dei para ela um micro-ondas de presente, né? Porque ela não tinha micro-ondas, eu achei que ela queria um micro-ondas. E ela falou: tá bom, eu vou usar como relógio na cozinha. Né? Porque ela achava que as funções, né, eram interessantes e tal. Claro que isso tudo mudou muito. Mudou muito. Se você hoje dá um micro-ondas para ela, da Criser ou das outras marcas que a gente trabalha, ela vai utilizar porque ele é forno também. Então ela acaba até aposentando aquele forninho de bancada, sabe? Que o pessoal gosta de fazer pão de queijo, fazer as coisinhas nele. Você acaba aposentando porque ele tem essa função. Usa uma peça só, integralmente. Então nós temos os cooktops, fornos de micro-ondas, gaveta aquecida. Os fogões maravilhosos da Criser by Tecnogás. São maravilhosos, são coloridos. Os freestanding. Isso, os freestanding.
né? Você vai acabar mostrando algumas imagens deles, que é muito bacana, são lindos, são italianos, queimadores de sabaf, mesa selada, ferro fundido, forno de alta performance, são maravilhosos e muito bonitos. Coifas também, né? Começou com as coifas. Eles começaram com as coifas e tem um fator muito interessante da Criser nas coifas. A Criser, ela dá 2 anos de garantia nas coifas, tá? A coifa mais simples do portfólio da Criser, ela já tem 800 metros cúbicos de poder de sucção. Então é uma coifa que já tem uma boa capacidade de sucção, baixíssimo nível de ruído, elas vão de 58 a 65 decibéis de nível de ruído. Tem elas na versão inox 430, tem elas na versão inox 304, tem elas black, que é uma linha muito bonita. Você pode depois mostrar algumas imagens que a gente tem aqui no showroom das coifas black, são lindas. E como ela começou, né, com as coifas, a Criser é bem forte nesse quesito coifa, tecnologia, sucção, baixo nível de ruído, isso. Perfeito. Nosso Inspire-se Eurocutina, esta edição com o nosso querido Leandro Santos, que ficou nos devendo a costela. A costela ou outra receita, mas eu vou fazer primeiro a costela. Brincadeiras à parte, mas nos traz sempre essas dicas legais para nossa cozinha, né, de coisas boas, para a gente poder aí compartilhar, porque a gente estava comentando justamente isso, né? Essa vida é para a gente comemorar, para a gente celebrar e depois de tudo isso, né? Sim. A gente agora precisa restaurar um pouco isso. Com certeza. E a gente consegue isso numa cozinha bacana, bem montada, uma área gourmet bacana e bem montada. Inspire-se Eurocutina. Vamos ao próximo. Criser, uma história de inovação. Oferecer soluções inteligentes, funcionais e com design diferenciado são os pontos de partida da Criser Home Electro. Fundada em 1991, a Criser Home Electro se destaca e consolida seu nome no mercado brasileiro de eletrodomésticos. Com uma diversificação atraente em eletrodomésticos importados, a Criser tem o melhor para equipar uma cozinha ou espaço gourmet, transformando espaços da casa em perfeitos ambientes para compartilhar bons momentos e cozinhar com paixão. Como resultado dessa dedicação, a Criser está presente nos projetos dos melhores arquitetos do país e nas casas dos consumidores mais exigentes. Essa história de sucesso se iniciou com a parceria de pai e filho, através da comercialização de motores e componentes para fabricantes nacionais. Após quase uma década no mercado e com uma crescente demanda no setor, a empresa passou a importar coifas e depuradores, chamando a atenção do público que busca por produtos com funcionalidade, tecnologia e design diferenciado. A partir dos anos 2000, a Criser ampliou sua linha de eletrodomésticos, incluindo cooktops, fornos, micro-ondas, fogão de piso, refrigeradores, adegas, cervejeiras e frigobares, ampliando sua participação no mercado de luxo com alta qualidade. A matriz está localizada no bairro da Moca, em São Paulo, mas no litoral paulista você encontra a inovação e modernidade da Criser na Eurocutina.